Deixa eu chamar o João Vitor Xavier com a mais da sua opinião, João. E agora vamos falar do Atlético. Você que fala em nome da 7K. Galo ontem vencendo o Bahia 3-0, uma vitória que não vinha há bastante tempo. Com essa vantagem, com essa larga vantagem de 3 gols de diferença, algo que não acontecia desde maio. E o Galo vem aí, João, com um debate muito interessante quanto à evolução do time, com o Jorge Sampaoli. Como é que você tem observado essa evolução? Já atinge um nível confiável o Galo do Jorge Sampaoli, o Atlético que tem esse novo comando há 2 meses, João? Cirilo, vitória importantíssima do Galo. Eu me lembro que naquele jogo contra o Juventude, em que o Atlético empatou, eu disse aqui na Itatiaia que o Atlético começava a dar sinais de uma evolução de futebol, porque naquele jogo, mesmo contra um Juventude com problemas, um Juventude fraco, o Atlético começava a criar oportunidade de gols, o Atlético começava a ter ataque, o Atlético começava a ter lampejos de pressão no campo do adversário, de alguma intensidade de jogo. Depois disso, veio a derrota para o Fluminense, e aí eu tomei pancada de tudo quanto é lado, viu, Cirilo? Porque só você tá vendo, tá passando pano, isso e aquilo. Eu acho que agora já fica mais claro para quem entende de futebol, ou para quem não tem só o objetivo do quanto pior, melhor no Atlético, porque é uma coisa que tem acontecido com frequência, de blogueiros politizados na briga interna do Atlético. Para quem entende de futebol, ou não tem má fé ou má vontade, eu acho que já é perceptível que o time do Atlético do Sampaoli é muito melhor do que o time do Atlético do Cuca. Que o Atlético do Sampaoli cria muito mais oportunidades de gol do que o Atlético do Cuca. Que o Atlético do Sampaoli tem muito mais intensidade, energia, vocação ofensiva do que o Atlético do Cuca. Que jogadores como Bernard, como Arana, como Dudu, estão sendo recuperados pelo Sampaoli, o que era difícil de acreditar em relação ao Cuca. Então, esse é um ponto fundamental para o Atlético. O futebol do Atlético está voltando, Cirilo. O elenco do Atlético é um elenco que podia render muito mais do que vinha rendendo na mão do Cuca. Isso era nítido, isso era óbvio. Tinha uma responsabilidade clara da direção técnica do Atlético no péssimo futebol, Cirilo, que o Atlético vinha jogando. E aí é sempre muito fácil transferir para a diretoria, reclamar de diretoria. É sempre o caminho mais fácil. Quando muitas vezes a responsabilidade está entre a diretoria e o elenco, está no banco de reservas. Cuca tem uma grande história no Atlético, mas o trabalho do Cuca esse ano foi muito ruim. Foi muito aquém daquilo que o Atlético esperava e do que o Atlético merecia. E o resultado disso foram os péssimos jogos que o Atlético fez. O Atlético não fez nenhum jogo na temporada com o Cuca no nível dos últimos jogos que o Atlético fez com o Sampaoli. Não estou dizendo que o Atlético é uma máquina, que está tudo certo, que está tudo perfeito, que não tem muito para melhorar para o ano que vem. Tem. Só que ano que vem é outro problema. Até chegar no ano que vem, o Atlético tem 2 coisas fundamentais para fazer esse ano. Primeira delas, acabar de liquidar qualquer risco de rebaixamento. O Atlético está muito perto disso, mais 3 ou 4 pontos liquida de vez esse problema. E pelo futebol que está jogando, é muito possível que se resolva isso nas próximas rodadas. E o outro ponto que é fundamental, que é aproveitar a oportunidade que o Atlético tem de brigar por um título internacional, ganhar esse título para chegar em alto nível, em alto astral no final do ano e garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, Cirilo, a vinda do Sampaoli, ela devolve ao Atlético o direito de sonhar com um final de temporada bem melhor do que aquele que se encaminhava com o Cuca. Para aí sim, depois vai pensar em reforço, contratação, reformulação do elenco, mas é uma outra história, é uma outra conversa para um outro momento, quando o Atlético já tiver resolvido a sua permanência na Série A e tomara um título internacional para voltar à Copa Libertadores. Cirilo, mas para fechar, deixa eu dar um recado da 7K. A emoção de ver a bola rolando não tem nada igual.
e com a segurança e a confiança da 7K, tudo fica ainda muito melhor. Na 7K tem cashback esportivo, saque rápido, contra-ataque, provedor, transmissão ao vivo, suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br, 7k.bet.br, aposte na diversão. Jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, portaria SPA-MF 322 de 17/2/25, Cirilo. Valeu, João Vitor Xavier. Ale, você comentou o jogo, esteve na Arena MRV. Suas impressões sobre a vitória do Galo e o momento, que é o mais importante, ampliando um pouquinho esse debate, Ale. Foi muito legal, viu? Foi uma apresentação bem interessante contra um Bahia que não tem bons resultados como visitante, né? Fora de casa já são 7 jogos sem vencer, com 6 derrotas e 1 empate, mas um time muito bom. Bem treinado, um meio-campo leve, habilidoso, um ataque também de muita rapidez. Começou bem, né, cara? Bem, e conseguindo criar problemas pro Atlético ali, que demorou um pouquinho para encaixar, pelo menos ali os primeiros 15, 20 minutos, mas depois o Atlético já foi melhor durante o primeiro tempo. Com uma escalação que eu gostei demais, ele não tinha o Vitor Hugo, ele manteve os 3 zagueiros, né, com Saravia, Juan e Alonso. E aí, que talvez tenha sido o único problema do Atlético, que foi justamente nesse período inicial, em que quando o Alonso, o Alan Franco vinha para a ala direita, que era o momento que o Bahia tinha a posse de bola, o meio-campo ficava sem pegada, né? Porque é o Alexander, o Scarpa e o Bernard. E aí o Bahia se aproveitou disso no começo, depois o Atlético se acertou e aí tinha muita qualidade do meio para frente, né? Então conseguiu envolver a equipe do Rogério Ceni. No segundo tempo, com a expulsão, para mim, justa do Canu, o Atlético se aproveitou, o Hulk, voltando a viver um grande momento, faz o primeiro gol e aí com o Bahia com 1 a menos, já desgastado e tendo que sair para o jogo, o Atlético teve mais facilidade para fazer o segundo, aliás, um golaço do Igor Gomes. E o terceiro com o Biel numa assistência do Rony. Então foi uma boa vitória, em que pese a entrada com 1 minuto de jogo do Júnior Alonso, que cada juiz, ou às vezes até o mesmo juiz, em jogos diferentes, tem uma interpretação, né? Mas ele correu muito risco. Campeonato Brasileiro é assim que funciona. O que vale na quarta não vale no domingo. O que vale no domingo não vale na quarta. É assim que funciona. A regra... O critério é inexistente e é o que tá sendo reclamado aí por vários pontos. Aliás, nessa rodada, vários episódios de reclamação aqui e ali. Teve reclamação em Bragança, teve reclamação ontem na Arena MRV, o Rogério falou muito disso. No Sul chegaram a reclamar também, o Grêmio reclamou sobre um lance envolvendo o Lucas Silva, né? Reclamaram também, pra mim, não, Lucas tá de costas, não era pra isso. Nunca, né, gente? Mas, assim, citando reclamações que existiram, né? O Corinthians reclamou desse jogo que eu falei, o presidente deu até entrevista depois do jogo. Mas é o futebol brasileiro. E há pouco, tá rolando inclusive Fluminense e Mirassol, há pouco o Anderson Daronco expulsou o Daniel Borges, lateral direito do Mirassol, mas o VAR chamou e o cartão mudou para amarelo, e realmente tinha que mudar. Daronco expulsou no campo e o lance foi revisto, segue 0-0 e todo mundo, os dois times, né, com 11 atletas. O Ale, ontem você falou que o time que foi escalado pelo Galo, Everson, Saravia, Juan, Alonso, Franco, Alexander, Scarpa, Arana, Bernard, Dudu e Hulk. Você acha que é o time, é o melhor que tem pro momento? Eu acho que o Vitor Hugo entra nesse time aí, né? Lugar de quem? Eu acho que do Saravia, naturalmente, né? Assim, ontem, por exemplo... Você acha que entra ou pra você deveria entrar? Não, pra mim o meu esquema, que não vale nada, é com 2 zagueiros, né? Tá. Seria pra mim o Júnior Alonso e o Vitor Hugo. Mas ele não abre mão dos 3 zagueiros, e a gente tem que respeitar o que pensa de futebol Sampaoli. Acho que o Vitor Hugo deve entrar no lugar do Saravia. Mas eu gostei demais do time que ele escalou, em que pese que o Dudu começou surpreendentemente jogando pelo lado direito, né? Ele e o Arana têm feito uma dobradinha ali pelo lado esquerdo, maravilhosa, sensacional. Mas, de qualquer maneira, ele colocou para jogar o Hulk com o Dudu, com o Bernard, com o Scarpa, com o Arana, com Liberdade, o Alexander, que é um monstro de jogador. Para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo. O Alan Franco, que fica aí, né, entre ala e o meio-campo, mas de qualquer forma também é muito regular. Então, eu gostei muito da escalação do Sampaoli e não vou esconder de ninguém, não. Eu torço
para que pelo menos do meio para frente seja esse o time do dia 22. Para você, Edu, esse é o time ou calma lá? É difícil, né? Porque o Sampaoli tem por característica não repetir o time sempre. Mas eu gosto muito e gostei muito da escalação de ontem. Eu só não acho que o Sampaoli ele não abra mão de jogar com 3 zagueiros e defender com a linha de 5. Eu acho que ele abre mão. Até acho que não é a preferência dele. Mas para esse ano, ele enxergou que essa formação, essa linha de 5 é a ideal para que o Atlético tenha um sistema defensivo mais consistente. Por que eu estou falando isso? Porque na primeira passagem do Sampaoli, ele fazia saída de 3, mas ele não defendia com linha de 5. A saída de 3 era feita, às vezes, por um lateral ou por um volante entre os 2 zagueiros, mas ele, na hora de defender com linha mais baixa, a linha era de 4. Mas esse ano ele entendeu que um time em frangalhos que ele pegou, completamente estrupiado, ele enxergou para esse momento defender com os zagueiros, com linha de 5, baixar um dos volantes para fechar, ou um dos meias, ou até mesmo ter alas com 3 zagueiros de origem. Na fase defensiva, é o que torna o Atlético mais consistente. E eu acho que ele vai assim até o final, em 2025. Para 2026, independentemente do que acontecer daqui para frente e na remontagem de elenco com a participação do Sampaoli, ele pensa em atletas com características que podem entregar a ele a oportunidade de montar esse sistema sem essa linha de 5. Mas, para o momento, eu acho que ele está certo, está dando certo. O Atlético tem passado jogos sem sofrer gols. O mínimo que acontece quando você não sofre gol é não perder o jogo. Você pode não ganhar, pode ter um empate 0-0, mas ele tornou o Atlético uma defesa mais consistente. Automaticamente, quando você toma menos gols, recupera a confiança. Recuperando confiança, o seu jogo coletivo cresce e tendo um jogo coletivo funcionando individualmente, você recupera peças. E é o que está acontecendo com o Atlético, né? Aos poucos foi recuperando peças, uma a uma, e me parece que está recuperando a principal nesse momento, nessa reta final. E, cara, chegar no dia 22 com o Hulk recuperado, acho que é o maior reforço que o Atlético poderia ter em 2025. Aí você pode deixar o Atlético bem favorito para a final. E eu acho que está caminhando para isso. O Hulk está voltando a entregar, está voltando a decidir.